Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal com mais notícias aí do Vascão, novidades. O Paulo Brax falou se vai contratar mais jogadores para o Vasco, cara. Será que vai pintar ainda o Nainggolan e o Alex Sanches do nosso clube? Vamos falar disso também, vamos falar de saída de jogadores. O Paulo Brax confirmando que pode acontecer sim, saída de mais atletas do Vasco. Também vamos falar aqui do interesse do Vasco no lateral direito Marcos Rocha, do Palmeiras. O Vasco estaria disputando a contratação desse jogador com outro clube no Rio de Janeiro. Também vamos falar aqui do jogo de domingo. Todos os ingressos vendidos, esgotados, não tem mais ingresso para o jogo contra o Atlético Mineiro do Maracanã. Fique até o final, muita coisa para a gente falar hoje. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, hoje aconteceu, enfim, a apresentação aí do Payet foi um sucesso, né, cara? O torcedor vascaíno ficou bastante emocionado aí com a chegada do francês, novo camisa 10 do Vasco, e de quebra o cara comprou cerca de 100 camisas do Vasco para distribuir aí para os seus familiares, né? Foi lá na loja do Vasco, tirou o escorpião do bolso e comprou 100 camisas aí do Vascão, com o nome dele, lógico, para dar de presente aí para sua família, né? Um baita presente, né? Queria ser parente aí do Payet para ganhar uma camisa dele também, né, cara? Mas, brincadeiras à parte, o que a gente espera é que o jogador renda muito dentro de campo, jogue muito bem com a nossa camisa, já está treinando normalmente aí com o elenco do Vasco. A gente não sabe quando que ele irá fazer sua estreia, a expectativa é que jogue o jogo contra o Palmeiras, sem ser nesse jogo agora contra o Atlético no próximo jogo. Caso ele não faça sua estreia contra o Palmeiras, muito possivelmente ele estreará contra o Bahia, outro jogo fora de casa, né? Tanto contra o Palmeiras e também contra o Bahia, os dois jogos do Vasco são fora de casa, né? O Vasco só volta a jogar em casa contra o Fluminense. A expectativa é que esse jogo seja em São Januário. Aí sim, tendo a estreia do Payet em São Januário, se Deus quiser, com torcedores, né? O Vasco ainda tentando resolver essa questão para voltar a ter torcida em São Januário. Absurdo que estão fazendo com o nosso clube. Enquanto isso, o Vasco vai jogar no Maracanã essa próxima partida aí contra o Atlético. O Payet será apresentado para todos os torcedores vascaínos no Maraca. Uma curiosidade aí do Payet, hoje o Vasco iria dar folga para ele. Após a sua apresentação oficial, o jogador poderia ir curtir o Rio de Janeiro, conhecer melhor a cidade, mas ele optou em ir treinar, cara. Depois da sua apresentação, ele foi almoçar com pessoas do Vasco e também com seus empresários. E a tendência é que após esse almoço ele retornaria ao clube para iniciar os treinamentos aí, voltar aos treinamentos com o elenco vascaíno, né? O jogador mostrando comprometimento com a nossa camisa, com a instituição, e com certeza ele deve estar louco para entrar em campo, para dar alegrias para nós, torcedores vascaínos, né? Deixa aí nos comentários o que você acha desse combo Payet, né, cara? É muita coisa em torno do jogador. A chegada do jogador mudou drasticamente o astral aí dentro do Vasco e também para nós, torcedores. Bom, e para esse jogo de domingo aí contra o Atlético Mineiro, né? O Vasco já vendeu todos os ingressos estão esgotados. Muito possivelmente teremos mais de 60 mil torcedores no Maracanã no próximo domingo às 11 horas da manhã para ver o Vasco enfrentar o Atlético Mineiro. Uma grande mobilização aí do torcedor vascaíno que esgotou em poucas horas todos os ingressos para esse jogo, devido aí a vários fatores, né, cara? O Vasco está sem torcida já há um tempão, devido aí ao consórcio do Maracanã, está sacaneando o Vasco, juntamente com a dupla Fla-Flu, a Justiça, sacaneando o Vasco de todas as maneiras, querendo acabar com a instituição, querendo acabar com a torcida do Vasco. Os caras tentaram ofuscar o Vasco de todas as formas, né, cara? Não conseguiram, o Vasco conseguiu reverter essa situação aí do Maracanã judicialmente, e agora, como eu falei, precisa reverter também a questão de São Januário para voltar a ter torcida. O Vasco já cumpriu a punição, não entendo por que os caras não querem liberar São Januário, né? Com certeza é um mulambo que tá impedindo essa situação, o cara vir falar mal da barreira do Vasco, no mínimo, boa pessoa não é, né? Pra gente falar aqui no mínimo, né? Porque um cara desse é criminoso, que foi escrito lá no despacho, meu amigo, é um crime, né, cara? Com certeza uma pessoa dessa deveria estar atrás das grades, e até agora a gente não sabe quem foi o responsável por assinar esse despacho. Mas voltando no assunto aí do jogo contra o Atlético, muito possivelmente o time do Vasco deverá ser o Léo Jardim, o Robson Bambu na lateral, a zaga com o Medel, também aí o Léo Pelé, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo aí com o Zé Gabriel ou o Jair, podendo ter a volta do Praxedes ao time titular, ou o Marlon Gomes, o Praxedes que ficou de fora do jogo contra o Red Bull devido à força contratual, deverá voltar aí ao time titular, já que o Ramon Dias gosta muito desse jogador. Mais à frente na criação do time, o Paulinho Paula e o ataque do Vasco com o Figueiredo jogando no lugar do Orejano e também o Gabriel Peck fechando com o Verratti lá de centroavante. Nosso goleador argentino. A gente espera que o Vasco consiga fazer um bom resultado e vença o Atlético Mineiro, que historicamente é um freguês do Vasco. O Vasco venceu o Atlético
Foi uma das poucas vitórias do Vasco no Campeonato Brasileiro, justamente contra o Atlético, e com certeza a gente espera que o Vasco consiga vencer. Não vai ser fácil, é um adversário difícil, tem grandes jogadores, o torcedor está fazendo uma grande festa, mas do outro lado tem um Atlético, né? Tem que tomar cuidado, por mais que o Vasco tenha um bom retrospecto contra eles, mas a gente espera que o Vasco consiga entrar focado e consiga vencer o jogo, né? Na minha opinião vai ser 1-0 Vasco, gol do Verratti, tá sendo o artilheiro do Vascão, vai balançar a rede, tá de bom tamanho. O que importa pro Vasco agora é sair dessa zona do rebaixamento, é sempre somar 3 pontos para conseguir se livrar de vez desse maldito rebaixamento. Deixa aí nos comentários aí o que você espera desse jogo importantíssimo no domingo, que vai ter a apresentação do Payet com o Maracanã lotado. Bom, e para fechar o nosso vídeo, tivemos aí atualizações quanto a reforço e também saída de jogadores. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o Paulo Brax teria dado uma entrevista especial a eles, né, uma entrevista particular ao pessoal lá do canal Atenção Vascaínos, e revelou a eles que o Vasco não vai contratar mais jogadores. Ou seja, Nainggolan e Alex Sanches não virão para o Vasco, está definido isso. O Paulo Brax disse que fechou com chave de ouro a janela de transferências, contratando aí o Dimitri Payet, que foi o último reforço do Vasco para essa temporada de 2023, e esses jogadores aí não virão mais para o nosso clube. Hoje também tivemos uma novidade envolvendo o lateral direito Marcos Rocha do Palmeiras. De acordo com o Central da Bola, o Vasco e o Botafogo estariam disputando a contratação desse jogador já para a próxima temporada. O jogador não está sendo utilizado no Palmeiras, vem sendo reserva lá no Clube Paulista e despertou interesse tanto do Vasco e também do Botafogo. Hoje a situação estaria um pouco mais a favor do Botafogo devido ao clube já estar praticamente garantido na Libertadores do ano que vem. Essa situação aí do Marcos Rocha é só uma coisa mais inicial, né, cara? Nada assim tão concreto, nada assim mais definitivo, né? Porque o jogador ainda tá lá no Palmeiras, a temporada ainda não acabou, o Vasco não sabe se vai ficar na primeira divisão, se vai cair. Se Deus quiser, a gente espera que o Vasco não caia, mas ainda tem muitas definições. Mas de acordo aí com o Central da Bola, o Vasco estaria interessado no jogador já para 2024, né? Vamos aguardar. Fato é de que para esse ano o Vasco não vai contratar mais ninguém, de acordo aí com o Paulo Brax, mas ele ainda não descartou fechar o elenco. Podemos ter saída de jogadores, como por exemplo a do Carabarral, que está em negociações avançadas com o Puebla do México. Pode ser que mais jogadores também deixem o Vasco, né? Dias atrás o Vasco recusou uma proposta aí pelo Gabriel Peck, vindo lá da MLS, lá nos Estados Unidos, né? Eu até acho que a janela de transferências nos Estados Unidos já se encerrou, mas é um jogador que chamou a atenção do mercado, né? A gente não sabe se vai ter venda de jogadores, talvez para o mundo árabe, tá todo mundo indo jogar na Arábia Saudita, né? Ou para algum outro centro aí fora do Brasil, porque aqui no Brasil o Vasco não pode vender jogador para nenhum outro clube. Deixa aí nos comentários aí o que você acha do Vasco fechando seu elenco, descartando totalmente a possibilidade de contratar o Nainggolan e também o Alex Sanches. E essa situação do Marcos Rocha aí que pode vir, quem sabe, o ano que vem para o Vasco. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.